Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito bem, 1h03, começando cedinho o Café Missioneiro deste 19 de novembro de 2014. Hoje é o dia da bandeira, né? As pessoas esqueceram um pouco da bandeira, de tanta corrupção e é incrível essa operação deflagrada pela Polícia Federal que simplesmente afeta o país inteiro. As notícias hoje no Rio Grande do Sul são da preocupação do pessoal em Charqueadas, 1000 funcionários de uma empresa que prestava serviços à Petrobras. O mesmo ocorre em Rio Grande, com 2 empresas investigadas, uma situação que eu imagino que em outros pontos do país. Ontem eu fiz uma referência a um mapa da onde operam essas empreiteiras e é incrível, não existe estado brasileiro onde não estivessem ocorrendo obras, e todas elas sob investigação. Mas o nosso assunto de hoje não tem nada a ver com isso. É só uma referência que eu faço no começo do programa. Eu tenho aqui comigo a minha prima, dá para se dizer assim, prima em 4º grau, mas é prima. Marjorie Bier, responsável por toda a organização da Feira do Livro de Santo Ângelo, que começa amanhã. Mas a Marjorie é publicitária, enfim, muito ligada a essa questão da comunicação. Então, para mim, é um grande prazer recebê-la aqui. A gente vai falar sobre a Feira do Livro. Mas eu quero começar conversando um pouco assim, a questão da cultura, a gente brinca aqui, o termo correto, obviamente, é entretenimento, mas a gente brinca muito aqui, fazendo uma referência, utilizando uma palavra que é errada, que é o entretenimento, né? Entretenimento. Então a gente fica brincando muito com isso. Incrível, assim, a tua avó, com toda uma trajetória musical, aquela essência da cultura musical tradicional, assim, uma coisa muito legal. O teu pai, cartunista, jornalista e tudo. Isso vem com a pessoa, dá para se dizer assim, né, Marjorie? Boa tarde. Boa tarde. Vamos fazer a árvore genealógica daqui a pouco. Pois é, eu acho que já dizem, né, a fruta não cai longe do pé, não tinha como fugir disso, não tinha de fato como, tentei buscar algumas outras áreas, mas de fato essa questão de cultura, de arte, tudo que for ligado a isso eu tô dentro, não tinha como escapar. E que legal, assim, essa função, essa tua atividade dentro da Secretaria Municipal da Cultura, né, de ter uma pessoa ligada a isso, porque às vezes se transforma isso numa ação burocrática, alguém que teoricamente gosta da coisa, né? A gente tem exemplos, eu não tô criticando nada do passado, nada, mas é muito bom ter alguém que tem uma formação em comunicação. Eu prego muito isso aqui nesse espaço, da necessidade que existe da formação acadêmica para que se desempenhe determinadas funções. Aonde que entra a publicitária, Marjorie, nessa tua atividade na Secretaria da Cultura? Dentro da Secretaria de Cultura eu coordeno os projetos, né? E eu só quero fazer um resgate anterior a isso, que eu sou uma ativista cultural já faz bastante tempo, uma agitadora. Então já venho querendo dar uma sacudida nas estruturas já faz um bom tempo. O secretário Mário Simon, ele teve uma preocupação muito legal, que foi de botar pessoas da área ali dentro da secretaria. Perfeito. Pessoas de alguma forma ligadas à cultura. Temos uma equipe muito boa, muito redondinha, que funciona bem junto. E eu acabei entrando depois dos meus colegas exatamente para suprir essa questão de projetos e por ter um grande contato com os artistas, por eu estar muito próxima deles. E daí trago da bagagem cultural, de publicidade, eu trago as questões gráficas, as questões de mídia,
online, marketing digital. A gente está querendo fortalecer isso dentro da secretaria, então estamos fazendo uma força conjunta para fazer tudo funcionar. Muito bem, eu tenho aqui quem nos assiste na NHTV, toda a programação extensa da Feira do Livro aí, que começa amanhã. Sempre existe aquela dificuldade do impresso quando a gente está produzindo um evento e ele assume proporções, enfim. O que está aqui tem algumas alterações. Isso é uma coisa, eu já lidei muito com isso e sei bem como é. A gente segura até o último minuto para mandar para a gráfica e quando estão imprimindo chega a primeira notícia que alguma coisa foi alterada. Mas tu me dizia que as alterações são por necessidade de espaço. De espaço. Né? Então isso nos deixa feliz, na verdade, porque claro. São alterações positivas. A gente tinha pensado num espaço para fazer uma atividade, especialmente na quinta-feira, com o Calunga. Todas as atividades com ele na quinta. Nós tivemos que transferir da CISA para o Sindicato dos Comerciários, que é um espaço maior, em função da grande procura por esse momento, por esse encontro com o autor. 9 da manhã, a abertura oficial, com homenagem ao patrono da feira, com a apresentação Escola Clássica Enoque. Descreve para nós o que é que... O Enoque é um rapaz que caiu em Santo Ângelo, eu digo assim, de paraquedas já faz alguns anos, e ele toca violino lindamente. E ele vai nos premiar com esse momento. Ele e alguns alunos dele vão nos dar uma pontinha do trabalho, nos mostrar um pouquinho do que eles fazem. E a partir daí, vamos descrever para as pessoas assim, a Feira do Livro ela é desenvolvida num local, mas ela tem uma rede assim de eventos, de acontecimentos. Nós temos um complexo cultural em Santo Ângelo muito bonito, muito legal, grande, amplo, que ele não é muito explorado. Então, com essa nossa preocupação de trazer a Feira do Livro, já é o segundo ano que acontece no Centro Municipal de Cultura, a gente acabou ganhando com isso em função de nos prevenir de chuva, não tem mau tempo que nos pegue. Claro. Então a gente vai aproveitar o teatro, a gente vai aproveitar auditório e saguão, tem livreiros, o espaço da biblioteca, a sala da Academia de Letras, a CISA nos cedeu espaço, gentilmente também, a sala dos conselhos, mas tudo naquele espaço do complexo cultural. Que ótimo isso, porque eu acho que essa visão, pelo menos era uma coisa muito pessoal minha, mas que bom que se pensou diferente. Eu imagino essas estruturas temporárias que são montadas, elas padronizam demais, elas dão um caráter, esse caráter de stand, assim, é aquela sensação de circular por ali, vi tudo, né? E na verdade não é assim, porque uma feira do livro é algo absolutamente dinâmico. Ela não é só o momento em que a pessoa chega no livreiro, escolhe um determinado livro, enfim. Ela é um espaço de efervescência, um espaço de discussão. E se pensarmos no investimento também que é feito nessa estrutura temporária, isso pode ser revertido em outras coisas, em outras atrações que a feira pode oferecer. Sabes que a nossa grande preocupação esse ano foi fazer um grande encontro cultural, na verdade. Nós estamos revitalizando o Porão, que é um espaço maravilhoso sim, é muito que nós legal, temos. Nós estamos transformando num espaço de oficinas. Então, esse ano já teremos uma oficina com o Pio, aquelas esculturas de raízes, ele vai ensinar a fazer aquilo, vai que ser ele bem mistura, bacana. né? Isso, então teremos 2 momentos com ele, na quinta e na sexta-feira, são para 2 turmas. A de sexta-feira já está fechada, quinta-feira a gente ainda está dependendo de uma resposta. E no sábado à noite vai ter o lançamento do concurso de contos lá nesse espaço. E o lançamento não, desculpa, a entrega da premiação. E outra coisa que tu falaste agora que é bem importante a gente mencionar, esse valor que a gente poupa com essas estruturas, a gente consegue investir no Vale Livro. Sim. E estamos lutando por isso. Então, são R$40 mil, 4 mil vales livros. Muito bem, o que é esse vales livros para os estudantes? Da rede municipal. Eles chegam lá, é a moeda deles. Eles chegam lá com a moedinha, eles podem comprar um livro de até R$10. Aproveitando que tu citaste a rede municipal de ensino, eu quero mais uma vez
chamar a atenção. A gente vivenciou, nós aqui da Novos Horizontes, a nossa equipe, vivenciou muito os Jogos Culturais da OAB, que culminaram a semana passada lá. É de se surpreender. Claro, quem conhece, quem está envolvido, sabe disso já há algum tempo, mas grande parte dos nossos ouvintes e da sociedade não enxergam a qualidade da escola pública, né? E que bom, porque a gente, que bom que vocês estão apresentando essa possibilidade deles adquirirem esses livros, né? Porque a gente observa estudantes com muita vontade, sabe? Com talento. Eu vi no palco do teatro lá apresentações maravilhosas, assim. E isso dá um tipo de uma emoção gostosa na gente, assim, de imaginar que existe um futuro pela educação e tal, né? E agora saber disso, que essa gurizadinha vai chegar lá e vai trocar esse vale-livro, vai fazer a sua escolha. Imagina que valor que tem um exemplar desses na mão de cada uma dessas crianças que vai poder ter. A gente ainda quer aumentar essa quantidade de vales. É muito bacana assim de ver o comprometimento das professoras municipais e da Secretaria de Educação, uma organizadora da Feira do Livro também. E há uma preocupação muito grande em fazer com que a participação seja efetiva. E que os alunos cheguem muito motivados, que eles participem, que eles atuem. E o Vale Livro, a gente conseguiu aumentar o valor esse ano, foi muito legal, isso nos dá maior número de crianças alcançadas, exatamente porque haviam crianças que não haviam sido contempladas no último ano e elas queriam muito e choravam para ter, foi um grande sucesso. Tomara que a gente consiga ir aumentando isso. Muito bem, uma das autoras amanhã, a Márcia Funk Dieter, ela estará às 9h30, como na atividade de autor presente, e à tarde também, isso aí. lançando o seu livro. A Márcia, ela tem uma coisa muito interessante, ela vem de 2 irmãos, vem ela e um rapaz que ele é músico, e eles fazem contação de histórias. Ela é conhecida em todo o Rio Grande do Sul como uma excelente contadora de histórias. Então ela vem dar essas oficinas, vem fazer o autor presente com as crianças e vem fazer uma oficina para professores à tardinha. Faces do Missões, teatro e poesia. Isso é um momento que vai fazer a abertura do Calunga, vai ser lá na sede do Sindicato dos Comerciários, que os alunos do Colégio Missões, eles recitam algumas poesias, inclusive a menina que ganhou esses Jogos Culturais da OAB vai recitar. E eles têm um teatrinho, Pialo das Gerações, curtinho, uns 10, 15 minutos, que eles vão fazer antes do Calunga se apresentar. O Calunga apresentado como das grandes atrações da feira aí. Ele... Calunga é da terra. Eu sei, isso que eu ia dizer. Ele por muito tempo, ele andou por essas ruas e foi conquistar outras paragens aí, né? Contador de histórias, cronista, jornalista, enfim. E um querido. É um bando de queridos. Depois, quando nós chegarmos no Carpinejar, eu quero contar umas verdades dele que eu sei aqui. Né? Meu Deus! Que só eu sei, mas isso é lá no fim do programa. Adoro! Mas o Mário Pirata também tem passagens aí. Mas vamos primeiro com o Calunga. Lamentavelmente, no período que o Calunga estava em Santo Ângelo, eu estava fora. Eu voltei e ele foi embora. Então, eu desconheço, assim, claro que acompanhando a distância, enfim. Ele tem posições muito claras, assim, em relação... Eu andei lendo algumas coisas dele aí, a educação. Ele tem uma postura até crítica, bastante crítica em determinadas coisas. E eu acho que é muito bom trazer gente assim para fazer a gurizada pensar. Eu acho que é muito importante. Eu acho que esse perfil, essas 3 pessoas, né, agora tu cita mais ainda em relação aos autores, mas esses 3 expoentes, vamos dizer, que está na divulgação, que estão chamando as pessoas, eu acho que foram muito bem escolhidos. A gente, eu trouxe muito disso, agora vai falando, vai passando um filminho na minha cabeça. Eu participei da escolha e eu lembro que o Calunga, quando eu sugeri, foi aceito imediatamente, assim, o nome dele.
E eu tenho uma paixão pelo Calunga de uma forma doidíssima, assim. Eu aprendi a ler com o Calunga. Com os livros dele, eu ganhava do meu tio e eu tinha um livro de uma bruxinha que depois eu usei com alunos meus quando eu fiz magistério também. Eu aprendi a ler com aquele livro da bruxinha. Os livros dele me acompanharam na adolescência também. Um livro de poemas chamado PS Eu Te Amo, que eu adorava, andava para baixo, para cima com aquilo. Então, para mim, reencontrar o Calunga tem esse gostinho mágico, sabe? E trazer ele para essas crianças, para esse público todo. Eu tenho uma expectativa de que seja muito legal para eles também. Não, se ele serviu para ti e criou essa pessoa tão especial como tu és, tomara que ele faça isso com toda essa gurizada. Imagina um monte de Marjores por aí, né? Eu acho que seria... que medo, não sei até quando isso é bom, até onde isso é bom. Não, mas eu acho que seria uma bela saída, né? Olha que Marjorie, seguindo, ainda temos lançamentos de livros amanhã. Verzeri formando leitores e escritores. O que é isso? Isso é um projeto do Verzeri que eles produzem livros próprios. Então eles vão fazer o lançamento deles para familiares, professores e alguns outros convidados. É uma produção literária do Colégio Verzeri. Pois a autora, a Márcia, ela tem 3 atividades amanhã, né? Tem 3, 2 encontros com as crianças e uma oficina para professores. Essa oficina é aberta, então quem tiver interesse pode participar. Isso é muito legal, porque trazendo essa experiência de fora, que o professor consiga pensar alguma coisa ou que enxergue alguma situação descrita ali que ele tenha passado em sala de aula, que ele pode adaptar, isso é perfeito. Né? A Márcia é muito legal, assim, nós temos professores em Santo Ângelo muito bons com contação de histórias, mas ela traz um olhar novo sobre algumas coisas, então eu entendo, como tu também dizes, que a gente, tudo que se puder aproveitar desse momento é bem-vindo. Então, em seguida tem o lançamento do livro Tempos de Cinamomo, do Claudinho Luca. Isso aí, nós temos uma série de lançamentos, inclusive, tu podes olhar em toda a programação, que são lançamentos organizados pela Academia Santo Angelense de Letras. Certo. Nós temos lançamentos de membros da Academia Santo Angelense de Letras, de outros autores também de Santo Ângelo, temos autores da nossa região e autores do Rio Grande do Sul, todos inscritos através da Academia Santo Angelense de Letras. Eu posso pular para o sábado só para te dar uma sugestão? Claro. Nós temos um menino, deixa eu localizar, eu não sei se, eu acho que é sábado de manhã, aqui ó, às 9h15 da manhã, tem um menino chamado Guilherme Bianchim de Camargo, ele é de Caxias do Sul, ele tem 15 anos. E ele vem lançar o seu 3º livro. Ele tem um jogo de RPG que ele criou e ele começou a escrever uma trilogia sobre esse jogo dele. Então ele vem fazer um lançamento aqui também, que se chama Aprendizes da Elite, da trilogia Guardiões da Termilha. Que beleza! 15 anos, olha que legal. Eu vou falar do Carpinejar agora, então. Vamos lá. Amanhã, às 20 horas, então, ele estará aqui. Carpinejar para adolescentes e adultos, teatro lá no Teatro Antônio Sepp. Isso aí. Paralelamente, ocorre o Sarau da Diversidade no Auditório da CISA. Isso, o Sarau da Diversidade, amanhã é Dia da Consciência Negra, né? Então o Sarau da Diversidade vem contemplar esse dia. Ele é organizado pelo Instituto Federal Farroupilha, então até maiores informações seria melhor com eles. Perfeito. E o Carpinejar está todo mundo esperando. Vou lembrar de novo que todo mundo está ligando para a secretaria e perguntando. É gratuito, não tem ingresso e é no Teatro Antônio Sepp. Sim. Portas abertas, né? Tudo aberto. Pois o Carpinejar é incrível, né? É uma pessoa que teve uma trajetória, assim. Eu quero contar um período do Carpinejar. No final dos anos 80, ele era um menininho, filho do Carpinejar, na verdade ninguém sabia. Ninguém do Nejar ele é filho, né? A mãe é Carpe e o pai é Nejar, eu acho que é me foge o nome do pai dele, mas lembro. enfim. Escritor... Carlos Nejar, exatamente. Escritor famoso e tal. E ele andava pela redação da Zero Hora, chegava lá com aquela carinha de menino, porque ele até hoje tem uma carinha de menino, assim, né?
e incomodava todo mundo lá dentro, principalmente na área do segundo caderno, para que lessem os textos dele. Ele pressionava para que se publicassem os textos dele. E claro que daí, né, por exemplo, o Juarez Fonseca, à época, editava o Caderno de Cultura, que saía aos sábados, e a revista ZH. E ele insistia ele queria muito publicar textos ali. Será que ele lembra disso? Eu não deve lembrar. E assim, ó, e daí foi indo aos poucos, assim. É aquela coisa porque ninguém conhecia ele, né? Não sabia que tipo de ideia ele podia, né? Enfim, existia um grupo ali que tinha, principalmente nós, os novos, naquela época, a gente tinha conquistado, cada um de nós tinha conquistado aquele espaço. Seja pelos programas que a RBS desenvolvia de jornalismo aplicado, junto com as faculdades, que foi o meu caso, enfim, é uma história ali de cada um. E ficava complicado essa coisa de puxar ele para dentro, né? E imaginando que ele incomodou mesmo. E daí depois, e o lindo de ver alguém que tem persistência, que ele chegou lá, né? Ele tem programas em emissoras do centro do país, ele tem uma penetração nas redes, ele tem as suas publicações, as suas entrevistas, os seus são sempre algo instigante, provocativo, e aí que ele conquistou espaço, né? Tem gente que não gosta dele, né? Eu adoro. Eu tenho um livro em especial que eu adoro, que é o Borralheiro. Adoro. Carpinejar que é uma coisa... Eu li esses tempos alguém falando, comparando o Carpinejar com o Chico Buarque. Uhum. Entendo algum exagero na comparação, mas no sentido de que dessa alma feminina, do falar o que uma mulher precisa ouvir ou o que a mulher gostaria de dizer. É muito legal, eu gosto muito do que ele escreve. Muito bem, ainda sobre o pai dele, só para que ficou aqui essa dúvida, ele é um poeta, ficcionista, tradutor, crítico e membro da Academia Brasileira de Letras. Ele tem 75 anos, né, atualmente. Pois a gente vai a um breve intervalo e em seguida retornamos à nossa agenda aqui da Feira do Livro de Santo Ângelo. Estamos de volta tratando aqui da programação da semana, não é semana, da Feira do Livro. Eu já misturo tudo, né? A gente podia fazer uma semana, né? Não, podia ser sempre assim. Eu adoro. Pois eu tô louco para falar do Mário Pirata, mas eu acho que vai ser só no outro bloco, então, né? Sexta-feira. Vamos pular, vamos falar Não, calma aí. Sexta-feira, a partir das 9 da manhã, a programação recomeça com mais uma oficina do Pio, Lapidando Raízes, que ele faz essa mistura de materiais aí. Só deixa eu lembrar uma coisa antes. As oficinas, as atividades normalmente começam às 9 da manhã, mas os livreiros estarão já abertos a partir das 8 horas. A feira fica aberta das 8 às 8, com intervalo ao meio-dia. Ao meio-dia, 1. O Calunga, ele estará no Autor Presente na quinta e na sexta-feira também. Então, na sexta-feira tem uma atividade já às 9 da manhã com ele, outra às 10 e depois às 15. E depois às 15, sempre no Teatro Antônio Sepp. Isso aí. Além disso, lançamentos de livros, entre eles às 9h15, Nossos Costumes Verdadeiros, da Bedate Aparecida Finoquet, que é uma das atividades então desenvolvidas pela Academia Santo Angelense de Letras, seguindo, né, com esse carrossel de histórias. O que é isso, Marja? São várias sessões de contação de história. São vários, como diz carrossel, eles fazem várias estações de contação de histórias. Então, acontecem histórias simultâneas, isso vai ser na sala da CISA, no auditório da CISA. E é uma parceria com o pessoal da Sociedade Espírita Amor ao Próximo. É muito lindo, eles participaram conosco na Semana Cultural. Foi tão legal, as pessoas gostaram tanto, as crianças gostaram tanto, que a gente convidou para participar desse momento conosco novamente. A educação gerando livros. Temos 2 livros na sexta-feira que
que dizem respeito à relação que ocorre em sala de aula. Narrativas de alunos e professores da Escola Técnica de Entre Juiz. Essa já é uma outra história, número 6, que significa que existem 5 volumes anteriores, e também Interlocução de Saberes, 10ª edição do Instituto Estadual de Educação Adão Felipe Pipe. Isso é uma promoção da 14ª Coordenadoria Regional de Educação, também vão lançar alguns livros durante a Semana Cultural, e também são organizadores da feira. Livros de poesias ainda no meio disso, às 10h15. Isso aí. Eu acho interessante as pessoas, enfim, a internet está aí, temos toda a programação tá lá. No blog, tá no Facebook. Para as pessoas não perderem aí essa série de atividades. Depois né? eu passo o endereço para todo mundo. Pois à tarde, na sexta-feira, tem o Teatro Musical Seja um Amigo Nota 10, com a turma do nosso amiguinho, Isso no aí. Teatro Antônio Sepp. É um momento aberto, é um teatro musical, bem legal, que eles falam sobre a importância da amizade verdadeira e não ao bullying. Muito bem. Otávio Reichert, lançamento de diversas obras dele, no Autor Presente, nessa sexta-feira também. Isso aí, ele faz uma participação bem legal, ele tem uma obra Urso Preto, que é a queridinha da meninada, e além desse livro, ele tem outros que ele vai lançar e vai participar com os alunos, fazer algumas atividades com os alunos. Também, daí às 14 horas, tem A Chegada do Barney, que também é um livro para crianças, na sala da Academia de Letras. E às 15 horas, como a gente já falou, o Calunga, no Teatro Antônio Sepp. Essa relação da criança com o livro, Marjorie, a gente tem que prezar, valorizar e lembrar que um tablet, um notebook ou uma TV não substituem isso. De forma alguma. Mas ainda não sei se é a palavra eu usei, a gente tem que lembrar muito disso e lembrar as pessoas disso também. É muito mais cômodo para um pai que trabalha o dia inteiro, às 8h30, 9 da noite, se atirar em algum lugar e dar boa noite para a criança. Sendo que, se esse pai fosse até o quarto da criança, pegasse um livro, lesse para essa criança, pelo menos o que ele poderia deixar de herança é uma boa lembrança. Esses momentos de memória, eles não são esquecidos. A lembrança afetiva, né? Esse momento com o familiar. E a história também não é esquecida, né? Então, a gente tem que aplaudir as escolas que mantêm as suas bibliotecas e que semanalmente fazem com que, de uma forma educativa, as crianças levem um livro para casa, um livro por semana que seja. Somados aos livros que as crianças ainda têm em casa, sempre tem essa renovação, essa expectativa. Histórias ruins, às vezes, aparecem nesses livros. Histórias que as crianças não gostam, mas, enfim, está se aprendendo, né? Sonhando. Deixa eu te trazer duas situações. 3. A primeira é que a gente teve uma preocupação muito grande com a programação para crianças menores, especialmente nessa fase de alfabetização. Então existe uma programação muito focada nesse público, que é o que está ainda formando esse interesse. Segundo, a nossa bibliotecária, a Fernanda Paz, ela é a coordenadora da biblioteca, ela está com um projeto muito legal, que ela está montando uma gibiteca. Então é um espaço que eles estão montando especialmente para as crianças mesmo. E terceiro, eu não sei, as pessoas não sabem, na verdade, nós temos um Fundo Municipal de Cultura, e nesse Fundo Municipal de Cultura nós aprovamos projetos literários, inclusive. Sim. E nós recebemos esses livros, alguns são distribuídos, mas a gente fica com um número para a biblioteca e que podem ser solicitados. A pessoa pode ir lá e nos pedir um livro. Se nós tivermos disponível, dentro daquela quantidade disponível, a gente pode doar. Que legal. Então, tem uma quantidade infinita de livros que podem ser solicitados. Domingo, inclusive, a gente vai chegar nisso aqui, a gente vai sortear bastante livros também, mas depois a gente conversa sobre Quem está distante desse universo, assim, por exemplo, no meu caso, eu agora me aproximei,
né? Eu não lia livro infantil desde que eu era há 40 anos ou mais, né? Porque não fazia parte do meu cenário. E é incrível as histórias dos livros escritos, então, nesses 30 anos aí, de defasagem, né? Porque as leituras da infância minha eram diferentes, né? Completamente. E o incrível que a gente encontra de boas histórias, né? Boas histórias, sejam elas inglesas, norte-americanas, brasileiras principalmente. Existem coisas belíssimas aí para leitura. Eu bato nessa tecla, né? Inclusive autores consagrados como Maurício de Souza fazendo uma releitura das lendas brasileiras, que é espetacular. E outra coisa muito legal, assim, tem muitos autores falando sobre arte para criança. Então a gente tem um livro que eu tive que comprar 3, na verdade. Um é o Iberê Camargo para crianças pequenas, até 8 anos. Frida Kahlo para crianças e Leonardo da Vinci para crianças. Então é uma linguagem completamente diferente, realmente para apresentar a criança para essas obras. E deve ter outras, mas eu não tive acesso. É incrível. Eu, por exemplo, eu conheci as lendas brasileiras através de uma publicação da época, me lembrando, Brasil, História, Costumes e Lendas. Que era um livrinho bem fininho. Não, isso é um fascículo. Era um fascículo. Tinha uma coleçãozinha. E tinha, então assim, para tu recortar uma espécie de um pôster e tal. E eles, mas isso depois de encadernado, para a criança ficava ruim manipular aquilo, né? Mas de uma coisa muito formal, meio cansativo. Eu me lembro que não era uma leitura para criança. Essa versão que eu me referi aí do Maurício de Souza não tem os personagens conhecidos, a Mônica, o Cebolinha, nada disso. São só os personagens com o traço da equipe do Maurício. Mas genial, assim, contado, porque as lendas brasileiras... Nós temos uma quantidade infinita. Não, e determinada leitura que se faz são meio histórias de terror, com mortes e coisa. Do Boto? A do Boto Rosa, uma coisa... tem várias histórias assustadoras, assim, mas com uma roupagem que a criança assimila aquilo ali. Embora, né? Porque aí que tá, essa coisa de tu conseguir levar para transformar essa linguagem, né? Não, porque o adulto ela entende a lenda de uma forma, mas a criança entender sem se chocar. Tem que ter a magia, né? Tem que ter. Tem que ter. Nós vamos a mais um intervalo. E em seguida voltamos com o nosso bate-papo com a Marjorie. Tão bom poder falar de cultura e relembrar coisas. Aqui no intervalo a gente fez uma viagem aí em relação principalmente a um espaço em Porto Alegre que eu tive o privilégio de conhecer na pré-estreia. E a pré-estreia ocorreu em junho, eu acredito, ou julho de 1985, a Terreira da Tribo. Lá na Terreira da Tribo surgiram diversas expressões da cultura porto-alegrense naquele espaço. Mas principalmente o que eu dizia para a Marjorie aqui, eu fazia parte do grupo do outro lado do Parque Farroupilha, do pessoal que frequentava Oswaldo Aranha ali, vestiam-se de preto e enfim, né? Do outro lado ficava os amigos punk. Os amigos punk. É mais ou menos isso. Mas o pessoal da Terreira da Tribo, então, naquela época já tinha uma visão que eu te contava aqui da questão orgânica, da comida macrobiótica, da ecologia, da sustentabilidade, da reciclagem, do respeito ao outro, à individualidade, etc. As Isso diferenças. É uma coisa que eles respeitam até hoje. Eles têm uma lista de atividades imensa sobre isso. E eles são, hoje em dia, eles são muito conhecidos pelas suas apresentações de rua. Eles sempre exatamente fizeram isso. Por essas questões, assim, eles têm um espaço lindo, enorme, que é a Terreira, né? Que eles têm o palco deles.
mas as questões de rua com essa coisa alternativa, natureba, é maravilhosa. Ninguém está entendendo por que a gente está falando disso. A gente está falando disso principalmente pela questão do Mário Pirata. Exatamente. O Mário Pirata é uma dessas pessoas envolvidas com isso. Claro que lá então tinha o Zé da Terreira, clássico, o Zé do Pandeiro, toda uma galera, mas é uma mesma turma, vamos dizer assim, que são senhores hoje, que são na faixa dos 60 anos. Esbanjando energia, que levaram a cultura hippie mais do que a sério e demonstraram que eles estavam certos. É aí que eu gostaria de dizer. Admitir, assim, nós, da geração dos anos 80, meio que tripudiava essa galera aí dos 70, porque nós não gostávamos de flores, nós gostávamos... Era hippie demais. Nós gostávamos de outras coisas, né? E quem... Claro que fala-se, dá para se fazer uma leitura dos 80, ok? Contribuições e tal, mas... Quem sobreviveu? Os punk de preto do Oswaldo Aranha sumiram já há muito tempo. Enquanto que eles, os do outro lado, né, esse pessoal, eles cresceram. Estão se fortalecendo. E os conceitos, Marjorie, isso que é o mais legal. Essas coisas que eles pregavam e que ninguém dava bola muito, né, as pessoas consumiam, quanto mais industrializado, melhor naquela época. E eles diziam, não... por que tu não experimenta algo orgânico? Né? Tá aí, a necessidade que a sociedade tem hoje, a importância que todas essas coisas... 30 anos depois. E o Mário Pirata, então, estará em Santo Anjo. Ele é um cara muito legal, ele é extremamente alegre, ele consegue fazer música de tudo, ele é uma pessoa que parece que está sempre dançando e fazendo poesia, ele é um cara espetacular. Eles consideram um brinquedo, né? Eles consideram um brinquedo humano, ele se chama de brincadeiro. Então, aonde ele tá, é aquela energia maravilhosa, brincadeira, risada, a gente levita com ele, é uma delícia. Pois ele estará aqui no sábado, né? 2 momentos. Em quais momentos? 11 da manhã e às 16 horas. Deixa eu até confirmar, não sei se é 16 ou 16h30. 16h30. 16h30? Isso, Mário Pirata no palco alternativo. Isso, eu tô olhando na sexta, é isso mesmo. No palco alternativo. O palco alternativo ele vai ficar na frente do Centro Municipal de Cultura. Se estiver chovendo, a previsão é de chuva para quinta e para sexta, não para o sábado e para o domingo. Mas se no sábado estiver chovendo, vai ser no palco dentro do auditório. Burzum na rua Florencio de Abreu, eles vão Também tomar conta lá. É uma apresentação aberta, gratuita, às 14 horas no sábado, se não chover. Os Guaipecas no palco alternativo. Showzaço, né? De rock blues no sábado à noite, pra já ir dando o tom do nosso encerramento. É praticamente um Kerb do livro, isso aí. o carnaval do livro. Adorei, é uma coisa assim, né? É um festão, é uma festa que começa e vai embora. Agrada todos os gostos. Se a gente pudesse, fazia direto também. E domingo, então, passeio ciclístico cultural. As pessoas andarão de bicicleta lendo livros. Eu acho, viu a quantidade de acidente. Não, nós vamos fazer um passeio ciclístico, na verdade. A ideia também é uma coisa meio insistência, um pouquinho minha, porque a gente nunca mais fez isso. Eu fazia isso na infância. Cadê essa delícia que é sair um domingo de manhã para andar de bicicleta com a família inteira? Verdade. Então a gente vai fazer um encerramento com o passeio ciclístico cultural. Nós vamos sair da Secretaria de Cultura ali da frente às 9 horas, 9h15. E a chegada é no Brick da Praça. Na chegada nós vamos sortear CDs e DVDs do Canto Missioneiro, livros, inúmeros livros, e o grande barato, a gente vai sortear uma bicicleta Aro 26. Da Oceano Bike, da Oceano produzida, Bike, montada aqui em Santo Anjo. Exatamente. Essa questão que tu fala da bicicleta, eu já falei aqui que eu virei bicicleteiro e a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Não é muito fácil, eu acreditava que era mais fácil andar em Santo Anjo, mas ninguém te vê.
né? Não, Então, não, é difícil. é algo bastante, exige muito cuidado, A gente se espelhos. Com certeza. Para esse passeio, Claro, no passeio, especialmente, sim, claro, sim, essa a gente se cercou de cuidados, né? Convidamos algumas pessoas daquele grupo de ciclistas que vão participar conosco, vai ter policiamento também nos acompanhando, então vai ser bem tranquilo. Não é um trajeto longo, ninguém precisa se apavorar, é pra gente dar uma pedaladinha mesmo, e para participar desse sorteio depois. Só chegar lá na hora, se inscreve, pega o número e vamos lá. Marjorie, o recado final, assim, eu sei que tu estavas fechando, mas eu quero que tu fale um pouco, assim, é um momento, é um trabalho super compensador, né? E, assim, como que funciona na cabeça de quem organiza? Chegou a hora, vai começar, mas também daí domingo vai terminar, e daí? Qual é o plano daí? Então eu vou trazer uma questão que é o que na verdade nos deu um gás muito legal. Nós recebemos a visita de uns alunos da Unipampa, agora recentemente, e eles estavam fazendo uma pesquisa a respeito da cultura no interior do estado. E Santo Ângelo foi a cidade com o maior número de... a cidade que mais investe em cultura no interior do Rio Grande do Sul. É mesmo? Então nós saímos assim com isso muito focados em fazer isso continuar acontecendo, Santo Ângelo continuar como uma cidade que investe muito em cultura e aumentando. A nossa ideia é que esse ano nós já estamos com o dobro de livreiros do ano passado, para tu teres uma ideia. A gente quer fazer essa feira muito legal, para o ano que vem a gente fazer ela ainda melhor e seguir. Na verdade, a gente não tem como dizer começa amanhã, termina domingo, porque na verdade nunca termina. Sim, sim. A gente começa e vai, e vai, e vai. Então a gente está fazendo a Feira do Livro de 2014 já pensando na de 2015 e a nossa ideia é agradar o público. Que o público saia muito satisfeito, que encontrem o que procuram e que participem, que seja muito satisfatório para todos. O interessante de se pensar, imaginar a cultura há 15 anos, 10 anos atrás, não existiam, porque, vamos pensar num calendário, tá? Onde eu quero chegar. Nós temos, agora surgiu então, o último que rolou aí, esse da OAB. Se isso for potencializado, é o maior envolvimento estudantil da cidade. Por exemplo, esse ano já tinha 4.500 alunos participando. Imagina se isso ganhar apoio, uma retaguarda, que eu digo, porque praticamente foi feito por poucas pessoas. Aí temos um belo evento cultural envolvendo todos os estudantes da cidade. Nós temos um festival de dança que a cada ano está melhor. Também com o envolvimento que a gente sabe que... E o Douglas Ravagelli, que é um excelente Exato, rapaz. Ele sabe conduzir isso, enfim. Nós temos a Feira do Livro, nós temos a Semana Cultural, nós temos o Canto Missioneiro, nós temos o Carnaval. A Via Sacra Missioneira. Então, na verdade, isso aí são diferentes expressões de cultura que satisfazem diferentes pessoas também. Nós temos concurso fotográfico, concurso de contos, concurso de poemas. Na verdade, está tudo acontecendo. E tem o Fundo Municipal de Cultura para bancar essa história. Então, Isso aí. a coisa está muito bem cercada, né? As pessoas têm que ver. Eu me lembro do tempo que eu editei os jornais aqui em Santo Ângelo, a dificuldade que era se produzir conteúdo para tentar motivar as pessoas para que fossem até o Centro de Cultura entregue às moscas, né? O interessante hoje é também essa participação dos meios de comunicação contando as coisas antes delas acontecerem. A cobertura jornalística, eu acho que ela não é só contar o que aconteceu. No caso da cultura, ela tem que chamar as pessoas antes para que estas participem. Ela é um pouco diferente de outro tipo de cobertura jornalística. Sabe que uma coisa que eu fico questionando, como ainda não caiu a ficha em muita gente, a cultura é um bem popular. As pessoas precisam se apropriar dela. Enquanto não houver essa apropriação, essa consciência disso, de que precisa movimentar e não precisa de um núcleo para movimentar, que ela pode ser movimentada com outras engrenagens,
se caísse essa ficha, a coisa funcionaria de uma forma absurda. Já está acontecendo, mas ainda falta essa consciência de apropriação. Muito bem, eu te parabenizo e já te desejo total sucesso. Vamos E nós aqui da Novos Horizontes iremos acompanhar aí todos esses momentos aí com o pessoal, entrevistando os visitantes ilustres, enfim. E Conta aquela história pro Carpinejar. vou ver Tem que se contar eu pra encontrar ele. Não, tu podes contar pra ele. Vou Né? contar. Perguntar, dizer, quando tu tinha 16, 17 anos, o que tu fazia na redação da Zero Hora? Ficava lá, né? Incomodando. Muito bem. Marjorie Beer esteve comigo neste Café Missioneiro desta quarta-feira. O Matheus Rasta está recuperado. Ele está aqui no estúdio, com uma carinha assim, meio de cansadinho ainda, mas pronto para trabalhar, né, Matheus? Peraí, vamos ver aqui como é que tá a voz aí. Tá. Tá mais ou menos, né? Muito Mas bem. dá para trabalhar já. Muito bem. Então, muito obrigado, Marjorie. Faltam 3 minutos para as 2. Chegou ao fim o Café Missioneiro e eu retorno amanhã. Muito boa tarde e até lá.